Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Chegamos ao segundo dia, 28 dias com Mateus, nesse mês de agosto. E hoje é o dia 2. Estou muito feliz por ter iniciado, né? E feliz também com os comentários de vocês, com as mensagens que vocês me mandaram, assim, de muito ânimo e força para continuar com esse propósito, com essa leitura do livro de Mateus. Se eu posso te incentivar a ler mais a Bíblia, buscar mais do Senhor, aprender, buscar o conhecimento de Deus, eu estou muito satisfeita, realizada. Como sempre eu falo, se inscreve no canal se você não for inscrito, já deixa seu like, compartilha aí, já compartilha, gente, compartilha. Começou a assistir, já vai compartilhando, tá bom? E comenta aí, hashtag 28 dias com Mateus 2. E também, se você quiser, né, compartilhar na sua história e me marcar pra eu repostar, eu vou ficar muito feliz também. E vamos pro capítulo 2, já que o 1 foi uma maravilha. Eu não sei se vocês leram, né, mas eu espero que sim, que vocês tenham lido. Mas se você não leu, não tem problema, tá bom? Lê bem direitinho, versículo por versículo, depois. Vai ter capítulo, como foi o número 1, que é bem pequeno, dá pra eu ler tudo no vídeo. Mas vai ter outros que já não dá tanto, né? Esse capítulo 2 eu já não vou ler assim todo, porque ele já é um pouco maior. Mas a gente vai vendo assim os pontos principais, o que chamou mais atenção. Eu falo aqui, eu comento, e depois vocês comentam aí também se vocês prestarem atenção em alguma outra coisa. Enfim, é pra gente compartilhar o conhecimento, né? Como que começa o capítulo? Começa falando da visita dos magos. O capítulo 1 já terminou falando que Maria deu à luz a Jesus, deu à luz a um filho. Então, após isso, né, já que o Messias havia nascido, o 2 já em seguida, como eu falei pra vocês, o livro de Mateus, ele é um livro que está em ordem cronológica. Então, os acontecimentos, eles são um após o outro. Então, esse capítulo 2 segue a sequência e começa falando da visita dos magos. Esse é o título que tem aqui no capítulo. A visita dos magos. Que nós já sempre, desde pequenos, ouvimos falar que foram 3 reis magos. Porém, aqui já a gente já fica... Ué, cadê o número 3, né? Não tem. Aqui fala sobre alguns reis. Em outras traduções fala uns reis. Não diz a quantidade exata. Porém, muitas pessoas acreditam que foram 3 pelo fato de terem sido 3 presentes ofertados a Jesus. Uma outra curiosidade é que somente o livro de Mateus é quem fala esse relato desses magos que vieram do Oriente. Nos outros evangelhos não consta essa questão de magos. A única outra particularidade deste evangelho. Vou começar lendo aqui um pouco o relato mesmo bíblico. Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, essa Belém aqui é o mesmo lugar de Ruth, onde Ruth conheceu Boaz, né? Vocês lembram que eu tenho um vídeo falando sobre Ruth lá do Antigo Testamento? Eu vou deixar inclusive o link aqui na descrição desse vídeo. Essa Belém também é o mesmo lugar onde nasceu e cresceu Davi, também do Antigo Testamento. Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém. E perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando os principais sacerdotes e escribas, indagavam onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judeia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. Aí tem uma citação também do Antigo Testamento. Quem está acompanhando aí, que viu o primeiro vídeo, viu quando eu falei que o livro de Mateus tem mais de 50 citações do Antigo Testamento. E aqui já tem uma outra citação, né, no capítulo 2. Que essa questão da estrela que os magos viram era muito comum, era uma crença muito comum das pessoas da época, essa questão de estrela, de astros anunciarem nascimentos de pessoas importantes, de pessoas que iriam ter alguma influência grande na humanidade. Viu que o rei, né, ficou muito incomodado porque outro rei iria nascer, então ele já mandou saber onde é que iria ser, e aí já citaram a passagem do Antigo Testamento. E aí no versículo 8 diz que enviando-os a Belém, disse-lhes: ide informai-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando tiveres encontrado, avise-me para eu também ir adorá-lo. E depois de ouvirem o rei, partiram. E eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. E abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Uma coisa interessante aqui é que eles entraram na casa. Vocês prestaram atenção no versículo 11, diz que os magos entraram em uma casa. Essa viagem provavelmente demorou
bastante, pois eles não foram mais aonde estava Jesus tinha nascido, pois Jesus nasceu em um estábulo, uma estrebaria. Não foi lá que os reis magos foram. Os reis magos chegaram em uma casa, significando que a viagem demorou. Eles provavelmente chegaram quando o menino já era um pouco maior. Tanto que aqui não fala bebê, nem recém-nascido, como diz nessa tradução. Logo no início fala recém-nascido. Essa é a minha tradução aqui. E nessa passagem, quando eles chegaram, já diz menino. Então, dando a entender, né, também pode ser que ele já era um pouquinho maior. Isso é comprovado historicamente também, gente, porque como eles observaram a estrela, né, então eu não entendo muito bem disso, mas eu sei que gente que segue essas coisas assim, né, essas viagens que é seguindo uma estrela, alguma coisa assim do céu, não é igual tipo viajar de avião, que eu saio daqui da minha terra, eu vou chegar amanhã. Então, eles podem ter demorado alguns anos para chegar. Então, se confirma isso, que realmente eles chegaram já com um menino um pouquinho maior, mas eles conseguiram chegar e ofertar os presentes. Foram 3 ouro, incenso e mirra, e eles têm um significado muito lindo. Esses 3 presentes no pacote, eles 3, na verdade, representam essa coisa de realeza, prosperidade, crescimento, esperança. A partir do versículo 13... que fala que eles partiram, os magos partiram, e aí apareceu um anjo do Senhor para José. José, gente, ele tinha essas revelações de anjo. Eu acho isso lindo, porque revela a intimidade que José tinha com Deus, né? Ele era um homem, assim, de muita fé, de muita sensibilidade, e adormecia e o anjo aparecia para falar com ele, coisa mais linda. Eu acho isso muito lindo, o cuidado de Deus com a vida de José. E um anjo apareceu para ele para dar direção outra vez, assim como tinha sido quando foi para ele receber Maria, né? Foi agora também. O anjo falou assim, olha, pega Maria, pega o menino e vão pro Egito, saiam daí. Porque o rei Herodes vai procurar o menino para matar. Então, assim, antes de acontecer, Deus já havia revelado. Eita, glória a Deus. Deus é um Deus vivo que revela as coisas antes delas acontecerem. Se você tiver a esperança, a sensibilidade que José teve, você vai saber os desígnios de Deus, a atitude que você deve tomar muito antes das coisas acontecerem. Então, a sua preocupação, a sua ansiedade, ela tem que ser essa. Por isso que a Bíblia diz lá em Pedro, fala, né, que a gente tem que pegar a nossa ansiedade e colocar nos pés do Senhor, lançar nos pés do Senhor e dizer assim, até aqui o Senhor tem cuidado de mim. Por quê? Porque o Senhor já sabe, se tiver algo com que eu preciso me preocupar, algo que eu preciso fazer, de muito grave, de sério, de especial, específico, Deus vai me dizer, Deus vai me direcionar, mas para isso eu preciso estar na direção, na sensibilidade. Se eu tiver com os meus ouvidos tampados, se eu tiver prestando atenção em outras coisas do mundo, se eu tiver, sabe, embaraçado com o pecado, com fofoca, com a vida dos outros, eu não vou ter sensibilidade espiritual para entender. José, ele tinha compromisso com Deus, ele se envolveu no propósito de forma integral, e é isso que Deus espera de você e de mim também, que a gente se integre no propósito de Deus e se entregue de corpo e alma e diga, eu estou aqui dentro do propósito. Não estou só observando de fora. Quando alguém chega e diz, como muitas pessoas falam, né, Luana, tu tá pregando no evangelho ou tu tá falando mensagem de autoajuda, porque esse negócio de Deus está com você, Deus está com você. Eu falo aquilo que o Senhor me direciona para falar, porque eu não posso dizer Deus disse sem Deus ter dito. Não é verdade? Então, assim, Deus pode falar pra você que tem um propósito lindo na sua vida, que tem uma coisa maravilhosa pra você, que Ele é o Deus que vai te abençoar. Porém, se você ficar apenas do lado de fora, observando, dizendo amém, amém, nada vai acontecer. Vai continuar tudo do mesmo jeito. Porque o que você precisa é tomar um posicionamento, uma atitude, como José fez, e fazer, obedecer. Vocês se lembram no capítulo 1, quando diz assim que José, ele tomou aquela atitude que o anjo, pelo que o anjo disse, ele fez da mesma forma que o anjo falou. Então, esse era o segredo de José. Ele tinha sensibilidade, mas ele tinha obediência. Porque não adianta você ouvir. Não adianta você ouvir aqui. Dizer, Jesus isso, Jesus aquilo. E somente passar pelos seus olhos e nada na sua vida se modificar porque você fica lá sentado da mesma forma. Amém, Jesus. Eu creio. Amém. Eita, já glória. Creio no propósito grande na minha vida. Amém. Eita, a bênção passou e tu nem viu. Então, não adianta. Tenha posição, tenha obediência para a revelação do Senhor. Deus está te revelando que tem uma coisa grande, que tem um direcionamento perfeito para você, mas você precisa obedecer o anjo. Você precisa obedecer a palavra. Eu tenho certeza que alguém pegou a referência aí, virou a chave na tua cabeça e depois pronto, segue essa direção. Continuando nesse capítulo 2, continua falando. Tem outra referência do Antigo Testamento, né? A referência lá de Oséias, que fala que do Egito chamei o meu filho, também se cumpriu essa profecia
em Jesus. E aí, a partir do versículo 16, começa a matança dos inocentes, porque Herodes, ele se enfureceu, se sentiu enganado pelos reis magos, que disseram que iam achar o rei, e na verdade ele se sentiu traído, né? E ele ficou enfurecido, se encheu de ira. O versículo 16 fala isso, né? E mandou matar, assim como o anjo tinha revelado para José, mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo. Ou seja, olha aí a gente pega de novo a referência de 2 anos, olha. Que provavelmente era essa mais ou menos o tempo da viagem dos magos. Os reis provavelmente chegaram quando o menino tinha por volta de 2 anos mesmo. Que aí era a idade mais ou menos que o menino poderia ter, né? Mas que se por acaso fosse mais novinho também alcançaria. Então ele mandou matar todos os meninos até essa idade de 2 anos. Recém-nascidos há 2 anos. São muitas mortes horríveis, né? A mão desse rei. Uma coisa assim, terrível, terrível, que só de imaginar já causa aquela tristeza no nosso coração, imaginando bebezinhos sendo mortos, assassinados cruelmente por conta do egoísmo de uma pessoa. E aí também tem outra citação de Jeremias, porque isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito lá no Antigo Testamento. Ouviu-se um clamor em Ramá, de pranto, de choro, de lamento, e era Raquel chorando seus filhos, inconsolável porque eles mais não existem. Então até mesmo essas mortes desses bebês, aqui diz, né, nos escritos de Mateus, relata que até mesmo isso era para que se cumprisse o que foi dito lá por Jeremias no Antigo Testamento. E a partir do versículo 19 temos a volta do Egito, né? E chegou-se o tempo de voltar. Quando Herodes morreu, versículo 19, um anjo do Senhor apareceu a José. Gente, realmente José era o homem do anjo. Terceira vez, gente, em menos de 2 capítulos, o capítulo nem terminou. Terceira vez que um anjo aparece pra José. Mas que, olha, sei não, viu? Coisa mais linda. Fiquei um tempão pensando nisso, sabe? Eu digo, oh, Jesus, que comunicação tremenda, que comunicação forte, que disposição de Deus falar com um ser humano desse jeito. Eu sei que era Jesus, pai de Jesus, era um propósito de salvação, eu sei, mas tá aqui na Bíblia, a gente pode trazer pra nossa vida também. Deus, ele tá disposto a ter um relacionamento com a gente. Deus quer se comunicar, Deus quer falar com a gente, e é uma facilidade que Deus tem, não só por anjo não, mas por tantas outras coisas, tantos outros meios que Deus tem de falar com a gente. Então a gente descansa, segue a orientação e Deus vai nos guiando. Isso é maravilhoso, gente. E aí o anjo apareceu novamente para José no Egito, em obediência. Ele estava na direção de Deus, e aí o anjo disse: agora você vai pegar a sua mulher, né, Maria, vai pegar o menino e vai voltar para sua terra lá, porque aqueles que estavam procurando o menino já morreram, já o perigo já passou. Olha aí, mais uma palavra vem na minha cabeça agora: livramento. Quando você está no direcionamento de Deus, debaixo da obediência, Deus manda o livramento. Deus tira você da situação. Quando passa o perigo, Deus coloca você de volta na posição. Olha que maravilha. Às vezes Deus te tirou de algum lugar e você diz: por que, Senhor? Porque eu tenho que obedeça. Quando você voltar, você vai ver, eita, que livramento. Olha, Deus me tirou e me colocou de volta. Por quê? Porque era para me livrar daquele perigo que eu estava correndo e não sabia. Eita, Jesus, glória a Deus. Eu creio na providência e no livramento do Senhor. E aí assim fez, ele voltou para Israel, né? E o 22 fala: tendo porém ouvido que Arquelau reinava na Judeia em lugar do rei Herodes, no caso era o filho do Herodes, ele ficou com medo. José temeu, né, voltar exatamente para lá. E também, de novo, ó, 4ª vez, por advertência divina, prevenido por sonho, ele foi para as regiões da Galileia, habitar numa cidade chamada Nazaré. Mas também aqui mostra que esse medo que ele sentiu também era um direcionamento de Deus. Porque quando a gente está na direção de Deus, até os nossos sentimentos são guiados por ele. Olha que forte. Até o medo que José sentiu era direcionado, porque era para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Ele será chamado Nazareno, diz lá em Isaías capítulo 11. Então, era para ser provado isso. Para Jesus ter se tornado Nazareno, eles tinham que ir para Nazaré. E eles foram guiados novamente, ordenados por sonho, para chegar para Nazaré. Eu aprendi tanta coisa nesse capítulo que eu tô assim, ó. É tanta coisa que tem mais. Depois eu vou procurar uma pessoa
se essa pessoa, né, concordar, quiser, estiver disponível, fazer uma live lá no Instagram pra gente comentar mais a fundo essas coisas. E eu acho muito importante, né, a gente se aprofundar um pouco mais, porque quanto mais a gente lê, mais dá aquele ânimo, aquela vontade, né, de entender, de buscar mais a Deus. Eu fiquei tão maravilhada com esse capítulo 2, eu já tinha lido várias vezes. Mas é aquela coisa, a palavra de Deus, ela é viva, né? Sempre que a gente for ler, ela vai falar conosco de uma forma diferente. Então, são tantas coisas, mas o que ficou de principal de todo, assim, pra mim, foi a questão do direcionamento e livramento de Deus. Deus, ele opera, ele manda você pra direita, pra esquerda. Se você tiver obediência, você recebe o livramento e canta a vitória. Vai se cumprir aquilo que foi dito da parte do Senhor. Oh, glória a Deus. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Até amanhã. Até amanhã, não perde não, tá bom? Tchau. Vai ler o capítulo 3 pra amanhã você já chegar aqui já no clima, tá bom? Um beijo, gente. Tchau.